Filtragem colaborativa, como eu falei, é uma das famílias de técnicas para sistemas de recomendação e é a mais que teve mais sucesso historicamente na área. Começou a ser impulsionada por sites de comércio eletrônico. A Amazon tem um papel importante nesse sentido. A Amazon tem contribuições de algoritmos nessa linha para filtragem colaborativa. Outras empresas, como Netflix, têm investido bastante nisso também, com um desafio que vocês talvez já tenham ouvido falar para a criação de recomendadores mais eficazes. Então, essas abordagens têm um histórico de sucesso, tanto na academia, com resultados de pesquisa, quanto na indústria, resultados práticos de utilização dessas técnicas. E uma coisa interessante é que filtragem colaborativa é aplicável para qualquer domínio, potencialmente, porque justamente a gente não olha para o conteúdo do item. Então, tanto faz se eu estou recomendando bananas, livros, pessoas, animais selvagens, funciona em tese para todos os casos, é aplicável para todos os casos. Pode não funcionar tão bem para todos os casos, mas é aplicável nesse sentido. Então a ideia central aqui que a gente vai explorar Wisdom of the Crowds, o conhecimento das massas, o conhecimento da comunidade de usuários como um todo. A gente quer inferir, por exemplo, se você vai gostar de um livro ou de um filme, com base na opinião de outros usuários do nosso sistema de recomendação que viram aquele filme ou que leram aquele livro. Então, a premissa básica por trás disso aqui é o seguinte: as suas preferências futuras podem ser preditas com base nas suas preferências passadas, que a gente conhece porque você deu feedback para a gente. Então, o que a gente assume aqui é que se eu sei de quais gêneros musicais você gosta, se eu sei de que tipo de filme você gosta, eu vou ser capaz de te recomendar novas músicas, novos filmes. Isso funciona? Não, isso é uma premissa. Isso funciona até certo ponto, tem suas limitações, como a gente vai ver. Alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu gosto de ler notícias sobre tecnologia, sobre viagens. Eu gosto de rock, eu gosto de grunge, eu gosto de folk. Eu uso algodão, roupas casuais. Eu gosto de filmes de ficção científica e de filmes de suspense. Então, aqui tem um perfilzinho meu que um sistema de recomendação poderia usar para gerar novas recomendações para mim de notícias, de música, de roupas e de filmes, nesse exemplo. Como é que isso funciona? A formulação clássica de um problema de filtragem colaborativa é essa aqui. A gente tem como entrada uma matriz, cada linha dessa matriz representa um usuário, cada coluna representa um item disponível, recomendável do nosso catálogo. E cada célula dessa matriz indica se aquele usuário, por exemplo, comprou aquele item, ou gostou daquele item, ou clicou naquele item, qualquer coisa. E como eu falei, os itens, nesse caso, podem ser qualquer coisa. Podem ser filmes, podem ser eletrônicos, podem ser pessoas. Isso é o nosso input. Como saída, tradicionalmente a gente tem duas formas possíveis de gerar o output de um sistema de recomendação. A primeira delas é uma predição para um item único. Então, por exemplo, eu quero saber se o usuário João vai gostar do filme The Imitation Game. Então, eu tenho um usuário, um filme, eu quero fazer uma predição, eu quero gerar um valor numérico indicando a probabilidade desse usuário específico gostar desse filme específico. A outra tarefa, essa é o que a gente chama de tarefa de predição. A outra tarefa, que é uma tarefa de ranking, envolve o usuário somente. Eu tenho um usuário, o João, eu quero gerar uma lista de filmes recomendados para ele. É o que a gente chama de recomendação top N, aqui no caso é uma tarefa de ranking. Então, a diferença básica é, no primeiro caso, a minha saída é um número, a probabilidade do usuário gostar daquele item específico. No segundo caso, a saída é uma lista de itens ordenados, de modo que o primeiro item da lista é o que tem mais chance do usuário gostar. Visualmente, a gente tem uma coisa desse tipo aqui. A gente tem uma matriz, como eu falei,
com usuários nas linhas e itens nas colunas, e cada célula dessa matriz é um número indicando o quanto que aquele usuário gostou daquele item. Como eu falei, esses números podem indicar qualquer tipo de feedback que você queira utilizar para filtragem colaborativa. Eu quero fazer recomendação baseada em cliques. Eu quero recomendar para você coisas com base em cliques que outros usuários deram. Eu quero recomendar com base em compras que outros usuários fizeram. Essa decisão você toma como projetista do sistema de recomendação e monta a sua matriz. Então, beleza, a gente tem esses números que representam, por exemplo, que essa moça aqui deu nota 3 para essa caixinha azul. A nossa tarefa agora eu tenho um usuário-alvo, entrou o João lá no meu sistema de recomendação, eu quero gerar uma recomendação para ele. A princípio, vamos tratar da tarefa de predição. Eu quero saber quanto que esse usuário U vai gostar do item I. Então, essa é a minha tarefa. Prever esse número, que número vai ser esse? Você pode pensar nisso como uma tarefa de completar a matriz. Vocês estão vendo que a matriz é esparsa, ela está cheia de células em branco. A nossa tarefa nesse caso seria prever o quanto que esse usuário vai gostar desse item. A gente não sabe, porque o usuário nunca comprou esse item, nunca viu esse item. Daí a possibilidade dele ser recomendado. No segundo caso, a gente tem uma tarefa de recomendação. Como eu falei, agora a gente quer produzir um ranking, uma lista ordenada de itens ordenados de acordo com a relevância deles para o usuário. Então, nesse caso, a gente quer prever, dentre todos os itens da base que o usuário ainda não avaliou, no caso, que são os que estão marcados com interrogação, a gente quer saber quanto que o usuário vai gostar de cada um desses itens e quer ordenar esses itens para que aquele com maior probabilidade apareça primeiro. Para começar a falar de técnicas de recomendação em si, vamos focar primeiro na tarefa de predição, que é mais simples para explicar. Imagina um caso particular aqui. Imagina que o João acabou de entrar na Amazon, ele nunca foi usuário da Amazon, nunca foi cliente da Amazon antes, nunca clicou em nada, nunca viu a página de nenhum produto, nunca comprou nada. Ou seja, a gente não sabe nada sobre o João. Absolutamente nada. O que a gente pode fazer nesse caso? O que vocês acham que é uma recomendação que eu consigo fazer para indicar o quanto que o João vai gostar do item I? Sem saber nada dele. Mais populares. Ou uma outra forma de enxergar isso, a gente pode computar a média das avaliações que outros usuários deram para esse item. Então, aqui no caso, a gente quer estimar a avaliação que o usuário U deu para o item I. A gente vai fazer isso computando a média da avaliação que os outros usuários X na base deram para o item I. E normalizar pelo número desses usuários. Então, como é que a gente faz isso? Quem é que na nossa base avaliou o item I? A gente tem aqui que esse primeiro usuário avaliou, o segundo avaliou e esse último avaliou também. A gente pode tirar a média desses valores, que dá um valor de 3,33, e essa vai ser a nossa melhor predição, o melhor que a gente consegue fazer para esse usuário, porque a gente não sabe mais nada sobre esse usuário. Qual que é o problema disso? O que vocês acham que é limitante aqui nesse tipo de técnica? Sim, exatamente. Esse usuário pode ser diferente de todos os outros. A gente está, afinal de contas, gerando uma recomendação não personalizada para ele. O problema prático disso é que todo mundo vai receber a mesma recomendação para esse item. Só para dar uma ideia disso, imagina que o item em questão é o último filme da franquia de Duro de Matar. Você que gosta de filmes de ação vai receber uma certa predição para esse item, porque esse item é popular e ele é bem avaliado, vamos falar que ele recebeu 7 estrelas de 10. Então o sistema de recomendação vai achar que você, fã de filmes de ação, vai gostar desse filme com 70% de probabilidade, e uma jovem feminista também vai gostar desse filme com 70% de probabilidade. Então a gente tem um problema aqui. Imagina outro exemplo.
o sistema, como Galinha Pintadinha é a coisa mais assistida no universo, vai ser muito popular, então vai ter nota 9 de 10. O seu sistema vai achar que todo mundo vai adorar Galinha Pintadinha. Então vai recomendar a Galinha Pintadinha para o seu filho de 3 anos, que seria um sucesso, e vai recomendar para o fã de ação, que eu não sei se vai gostar tanto dessa recomendação. Então isso é um problema. A gente está aqui colocando todo mundo na mesma cesta, a gente está tratando todos os usuários da mesma forma. Todos os usuários vão ter a mesma recomendação. Uma solução simples para isso é uma segmentação mínima da base de usuários. Eventualmente eu não sei que outros itens você comprou no passado, mas eu sei que você é homem de 30 anos, então eu não vou te recomendar Galinha Pintadinha. Eu sei que você é uma criança de 3 anos, então eu não vou te recomendar Duro de Matar. Com essa segmentação, pode ser por gênero, pode ser por idade, pode ser por localização, a gente consegue melhores resultados. Por exemplo, não vou te recomendar restaurantes em Xangai, que é onde eu estava semana passada, se você está aqui. Essa segmentação, em geral, traz melhores resultados, só que ela ainda não é totalmente personalizada, porque nem todos os homens de 30 anos vão gostar de Duro de Matar, nem todas as crianças de 3 anos vão gostar de Galinha Pintadinha, embora eu duvide mais desse segundo caso. Então, a gente tende a achar alguma maneira de ir além disso, de gerar uma recomendação que seja realmente personalizada para cada usuário, que atenda os interesses de cada um desses usuários. Infelizmente, sem conhecer nada sobre o usuário, não tem muito o que fazer nesse sentido de personalização. No máximo, a gente conseguiria inferir esses aspectos demográficos, por exemplo, mesmo que o usuário não informe para você onde é que ele mora, você sabe de qual IP ele está acessando o seu site. Então você consegue evitar a recomendação de restaurantes em Xangai para ele. Então esse mínimo a gente consegue fazer, mas além disso a gente precisa de informação extra, que é esse caso que eu vou tratar agora. Então, imagina que agora a gente tem sim informação extra sobre o usuário. A gente tem um históricozinho de compras dele. A gente sabe que ele deu nota 2 para o item verde, deu nota 5 para o item roxo, nota 4 para o item amarelo e nota 4 para aquele último item rosa ali. Com isso a gente tem informação mais rica para tentar gerar alguma coisa, alguma recomendação direcionada para esse usuário. E existem basicamente 2 maneiras de fazer isso em filtragem colaborativa. A primeira maneira, que a gente chama de abordagens baseadas em memória, elas têm esse nome porque o sistema de recomendação, a técnica de recomendação sendo usada, ela precisa memorizar toda essa matriz, usuário, item. Ela trabalha com essa matriz crua, sem nenhum processamento, diretamente nessa matriz, tentando encontrar os resultados que vão ser melhores para você, usuário. Em geral, essa família de técnicas, que é uma família mais clássica, ela é baseada em uma técnica de mineração de dados chamada K-Nearest Neighbors, de identificação de vizinhos mais próximos. A segunda família, o que a gente chama de Model-Based Approaches, elas, diferente da família anterior, elas constroem um modelo tentando representar as interações entre usuários e itens, de que um usuário gosta, que tipo de usuário gosta de um certo item. Tem várias técnicas aqui nessa família, modelos probabilísticos, modelos de clusterização, fatoração de matrizes, mecanismos de fatores latentes, e uma infinidade de outras. Hoje aqui a gente vai focar, por limitação de tempo também, na primeira família de técnicas baseadas em memória, que são técnicas mais simples, mais clássicas. Na disciplina, para quem tiver interesse depois, a gente trata dessas outras coisas todas. Então, beleza, a gente está falando então de recomendação utilizando vizinhos mais próximos. Como é que isso funciona? De novo, a gente tem 2 maneiras de fazer isso. A gente pode considerar vizinhos do usuário em questão ou vizinhos de itens. Eu vou falar sobre cada uma delas. Para a primeira das técnicas, que é o que a gente chama de filtragem colaborativa baseada em usuários, o que a gente quer
recomendar no final das contas, para descobrir, por exemplo, o quanto eu vou gostar de um determinado item I, o sistema de recomendação vai tentar ver o que outros usuários que são similares a mim acharam desse item I. As outras pessoas que se parecem comigo, elas gostaram do item I, elas odiaram o item I, como é que isso funciona? Para dar uma ideia visual para vocês, a gente, nessa modalidade baseada em usuário, a gente está querendo buscar usuários semelhantes ao usuário alvo, no caso. Então, partindo desse usuário alvo, a gente tem aqui quais itens ele comprou no passado, por exemplo, quais itens estão naquela linha dele na matriz. A gente tem também outros usuários na nossa base de usuários, e a gente quer identificar, dentre esses outros usuários, quais são parecidos com o usuário-alvo, o usuário vermelho. Como é que a gente faz isso? A gente olha o que as outras pessoas compraram. Então, por exemplo, a gente vai ver que alguns desses usuários compraram coisas em comum com o nosso usuário-alvo, só que além disso, eles compraram, e por isso a gente chama esses caras de vizinhos, eles são semelhantes ao nosso usuário-alvo, porque eles têm compras em comum, por exemplo. Eles demonstraram um interesse comum através desses itens que eles compartilharam nos perfis deles. Só que esses caras, esses vizinhos, eles também compraram outros itens. Então, o que a gente tem agora é que esses outros itens automaticamente passam a ser recomendáveis para o nosso usuário-alvo. A ideia básica é essa: a gente encontrou vizinhos, que são usuários semelhantes ao nosso usuário-alvo, e está tentando recomendar coisas que esses vizinhos gostaram. A intuição aqui é que se esses caras se parecem comigo e eles gostaram desse filme aqui, eu também vou gostar desse filme. Aqui a gente tem um exemplo de recomendação de ranking, uma lista de itens recomendáveis. Só que na prática a gente consegue ordenar esse conjunto com base, por exemplo, em quão similares esses vizinhos são com relação a mim. Então, por exemplo, aqui, sei lá, vamos supor que esse primeiro vizinho aqui é o que mais se parece com o usuário-alvo. Então, as recomendações originadas a partir dos itens dele vão ter um peso maior. A gente vai ver um pouquinho sobre isso à frente também. Ok? A segunda maneira de gerar recomendações baseadas em memória é o que a gente chama de recomendação orientada a item, filtragem colaborativa orientada a item. A grande diferença aqui é que antes eu estava procurando usuários parecidos comigo e estava tentando ver o que esses caras compraram. Agora eu faço um pouco diferente. Eu olho para aquilo que eu já comprei, eu tento ver que outros itens são parecidos com esses e vejo o que as pessoas acharam desses itens. Por exemplo, eu já comprei uma câmera digital. Daí eu consegui identificar que outras pessoas que compram câmeras digitais também compram baterias. E daí eu vou ver o que as pessoas que compraram baterias acharam dessas baterias. Se eles deram boas notas e se realmente câmera digital e bateria são coisas que são comumente compradas juntas, essa é a indicação de que a bateria é uma boa recomendação para mim nesse caso. Para tentar mostrar isso visualmente, vamos de novo para aquele diagrama. A gente parte do nosso usuário alvo, o usuário que para quem a gente vai gerar as recomendações, e nós queremos encontrar itens similares àqueles itens que o usuário comprou no passado. A intuição aqui, de novo, é que se você comprou filmes de ação, eventualmente eu vou encontrar outros filmes parecidos com esse que você comprou, e eles vão ser recomendáveis para você. Então a gente tem aqui os itens que o usuário comprou, a gente tem o resto da nossa base de usuários, a gente sabe que esses outros usuários, alguns deles compraram alguns dos itens que o nosso usuário-alvo comprou, e eles também compraram alguns outros itens que não estão no perfil do nosso usuário-alvo e, portanto, são recomendáveis para o nosso usuário-alvo. A gente quer saber agora quais desses itens são bons candidatos para a recomendação. O que a gente faz agora é tentar inferir, com base nos padrões de compra desses itens, quais itens são similares, quais dentre os itens candidatos são similares aos itens que o usuário já comprou. Então, por exemplo,
Lá na esquerda, a gente pode ver que aqueles dois itens, o item vermelho que o usuário já comprou e o item verde, que é um item candidato, que ele não comprou ainda, eles têm uma certa similaridade. Várias pessoas em comum compraram esses dois itens. Então a gente pode considerar que esse item verde é um item potencialmente relevante para o nosso usuário-alvo. Da mesma forma, a gente pode ver que o item azul é similar a outros dois itens que estão no perfil do usuário, porque pessoas em comum compraram esses itens. Então, de novo, é mais um item candidato. E por fim, lá na esquerda, a gente tem um item amarelo, que é semelhante a um outro item da base do usuário, e também é um item candidato. Ótima pergunta. A pergunta foi, a gente está, de certa forma, minerando padrões de compra de itens. Um item é considerado similar a outro item se eles têm pessoas em comum que compraram esses dois itens. Então a pergunta é, essas compras precisam ser feitas dentro de uma janela de tempo? Em outras palavras, o exemplo que eu dei é um caso desse. Possivelmente você compra câmera e bateria na mesma compra. Não necessariamente, a resposta é, não necessariamente a gente precisa levar isso em consideração. O caso da câmera é um caso desses. Eventualmente eu posso voltar dois anos depois e comprar uma câmera, e comprar uma bateria, porque a minha está viciada, por exemplo. Mas tem valor em explorar essa proximidade temporal. Então uma coisa que você poderia fazer mais sofisticada é combinar as duas formas. De uma forma você considera similaridade com essa interseção temporal, não para dois itens serem similares, além de ter compradores em comum, eles têm que ter sido comprados numa janela de tempo parecida. Mas note aqui também que os dois itens não necessariamente foram comprados pelo mesmo cara. Uhum. Se eu entendi a pergunta, a ideia é quanto que essa técnica se assemelha a, por exemplo, colocação de itens numa gôndola de supermercado. Tem bastante semelhança nesse sentido, inclusive uma das aplicações interessantes aqui é para o carrinho de compras do comércio eletrônico. Então eu posso tentar encontrar itens que vão junto com aquele item que você estava pensando em comprar. Você colocou uma câmera no seu carrinho de compras, eu posso te recomendar um tripé, uma bateria, um conjunto de lentes diferentes. Então tem aplicação aqui. A gente tem outras técnicas também para esse fim, por exemplo, mineração de regras de associação, que é outra técnica de mineração de dados, que tenta identificar esses padrões de concorrência, de certa forma, de uma maneira diferente do que a gente está tratando aqui, mas tem um objetivo parecido nesse sentido, de mostrar para você itens complementares àquele item que você está comprando. Então tem muita coisa que pode ser explorada aqui. Você pode explorar complementariedade dos itens, você pode explorar competição, por exemplo. Em vez dessa câmera que você colocou no seu carrinho, considera essa outra aqui como uma alternativa. Então tem muita coisa que dá para fazer além desse basicão que a gente está vendo aqui. Pergunta interessantíssima. É sobre, nesse caso, eu colocaria da seguinte forma: como é que o interesse do usuário evolui? O exemplo que foi dado é: o usuário comprou leite em pó, amanhã ele vai querer, sei lá, papinha de bebê. O interesse dele, a predisposição para comprar coisas vai evoluindo por razões naturais, nesse caso. Um outro exemplo disso interessante é no domínio de vinhos. Tem estudos que mostram como é que as recomendações podem melhorar se você considera a evolução do usuário em termos do nível de conhecimento que ele tem de vinhos. Então você que nunca entendeu nada de vinho, vai começar comprando um vinho qualquer, conforme você vai ficando mais experiente, mais especialista naquilo, você passa a ter um gosto mais sofisticado. Então o sistema de recomendação deveria refletir isso para atender essa sua evolução. É mais nesse sentido. Ótima pergunta. A pergunta é sobre a complexidade computacional disso aqui. Eu vou falar sobre isso mais para frente. A grande questão é o seguinte. Deixa eu só fechar isso aqui, eu vou voltar nesse ponto. Então aqui a gente estava identificando
o que a gente chama de vizinhança de itens. Quais itens do meu catálogo são vizinhos aos itens que o usuário já comprou, porque eles têm compradores em comum. Uma vez que eu identifiquei esses itens vizinhos, eles são potenciais candidatos para ser recomendados para o nosso usuário. Voltando, então, como é que isso funciona na prática? Eu dei uma visão ilustrativa aqui desse processo, tanto orientado ao usuário quanto orientado a item. Vamos ver como é que funciona isso na prática, e aí eu vou entrar na questão de complexidade computacional também, para realmente fazer isso acontecer. Como é que a gente computa essas similaridades, como é que a gente gera predições para o usuário. Vamos pegar o caso da recomendação orientada ao usuário, que é um pouco mais intuitiva, mais fácil de entender e de explicar. Imagina que a nossa tarefa eu quero prever o quanto que o usuário U vai gostar do item I. Em outras palavras, eu quero preencher esse ponto de interrogação aqui. Numa recomendação orientada ao usuário, como eu mencionei, o que a gente tem de fazer é identificar vizinhos do usuário U. Eu quero encontrar outros usuários parecidos com o usuário U, só que com a restrição de que esses usuários tenham avaliado o item I, senão eles não me são úteis para nada. Eu posso ter um usuário que tem preferências quase idênticas às do usuário U, só que se esse usuário não avaliou o item I, ele não vai me ajudar em nada. Eu não sei qual é a opinião dele sobre aquele item. Então eu me restringo aos usuários que avaliaram o item I. O que eu faço então é o seguinte, eu pego um usuário desse, por exemplo, que eu chamei aqui de usuário X, o que eu tenho de fazer é computar a similaridade entre esses dois usuários. Se vocês notarem, esses usuários estão representados aqui como vetores linha. Eu tenho um vetor linha representando o usuário U, um vetor linha representando o usuário X. Eu posso usar agora qualquer métrica de similaridade para computar o quão próximos esses caras são. Eu posso usar, por exemplo, correlação de Pearson, ou eu posso usar a similaridade do cosseno, que foi o que eu fiz aqui. Eu não vou entrar em detalhes da fórmula, porque não faz muito sentido, mas a ideia básica da similaridade do cosseno, para quem, porventura, não conheça, a gente está computando o produto escalar desses dois vetores dividido pelo produto das normas desses vetores, para que a gente consiga normalizar o produto dessa operação para que fique entre 0 e 1, que é uma propriedade interessante do cosseno no caso de vetores sem componentes negativos. Então, tirando esse linguajar de álgebra linear, imagina que eu tenho alguma métrica que, dados dois vetores, consegue me falar o quanto que esses vetores são similares. Então aqui, por exemplo, eu computei a similaridade entre U e X, deu 0,27. A gente pode ver que ele só tem um julgamento em comum. O usuário X deu nota 2 para o item amarelo, o usuário U deu nota 4 para o item amarelo. Por que essa similaridade é baixa? Por que ela é 0,27 e não alguma coisa próxima de 1? Justamente por isso, a gente tem pouca evidência de coisas em comum entre esses dois usuários, e mesmo no único ponto de informação que a gente tem, eles deram julgamentos diferentes. Um cara deu nota 4, imagina que a escala é de 1 a 5, deu uma nota alta. O outro cara deu uma nota baixa. Então, por isso a similaridade baixa. Da mesma forma, a gente faz isso para os outros usuários. Para o usuário Y, por exemplo, fazendo a mesma história, computando a similaridade entre U e Y, chegou em 0,45. E a gente vê o porquê disso agora. Eles têm um item julgado em comum com a mesma nota, outro item julgado em comum com notas bastante parecidas. Então, por isso, já tem uma similaridade maior com relação à similaridade que o usuário X tinha. Continuando, a gente tem o usuário Z, que também julgou o item I, portanto ele é interessante para a gente. E ele tem uma similaridade maior ainda, 0,52. Por que disso? Eles têm um item em comum aqui, bastante próximo às notas, outro item em comum com notas idênticas. Então, no fim das contas, o que a gente tem? A gente conseguiu ordenar toda a nossa base de usuários que julgaram o item I por similaridade. Agora eu sei que para o meu usuário-alvo, que é o usuário U, o melhor vizinho possível é o Z, tem similaridade mais alta. O segundo melhor é o Y e o terceiro melhor é o X. Agora a gente tem de tomar uma decisão. Aqui tem um exemplo
ilustrativo com pouquíssimos usuários e pouquíssimos itens, mas imagina que você, o Facebook, tem 1 bilhão de usuários. Eu não vou usar as opiniões de 1 bilhão de usuários para te dar essa recomendação. Em geral, o que a gente faz, a gente escolhe os K vizinhos mais próximos. Então, se eu escolhi para essa ilustração, por exemplo, 2 vizinhos mais próximos, esses 2 seriam os escolhidos. Eles têm as similaridades mais altas com relação ao nosso usuário-alvo. Então, ótimo, nós encontramos os vizinhos, os 2 vizinhos mais próximos do nosso usuário-alvo. O que a gente faz com isso agora? Como é que a gente vai gerar, voltando ao nosso problema inicial, como é que a gente vai gerar a recomendação para o nosso usuário-alvo? Como é que a gente vai prever o quanto que ele vai gostar do item I? Essencialmente, a gente vai usar agora a opinião desses vizinhos. Um deu nota 5 e outro deu nota 4 para o item I. Então, como é que a gente prevê, então, isso? A gente sabe das notas que o usuário Y e o usuário Z deram para o item I. A gente vai usar isso agora para computar, para prever a nota do usuário U para o item I. Uma maneira de fazer isso, bastante simplificada também, é essa fórmula aqui. A avaliação prevista por esse chapeuzinho aqui para o usuário, que o usuário U daria para o item I, vai ser uma ponderação das notas que os vizinhos desse cara deram para o item I, multiplicada pela similaridade desse vizinho com o usuário-alvo. Então, eu sei, por exemplo, quem são os meus vizinhos aqui? São o usuário Y e o usuário Z. Para cada um deles, eu sei o quanto que eles são similares ao meu usuário-alvo e eu sei a nota que eles deram para o item I, que é o item que eu estou tentando prever aqui. E eu tenho uma normalização embaixo, somando as similaridades, para que a gente consiga ficar mais próximo da escala original de notas, que no caso que era de 0 a 5. Então, fazendo essa computação, a gente chega numa nota de 4,5, indicando que, de acordo com a informação que o nosso sistema de recomendação tem, ele encontrou 2 vizinhos, usuário I e usuário Z, que deram notas 5 e 4 para o item-alvo, e de acordo com a similaridade desses vizinhos para o nosso usuário-alvo, a gente previu que esse usuário vai dar nota 4,5, ou, se você quiser pensar em termos probabilísticos, a chance do usuário U gostar do item I é 4,5 em 5, é uma chance altíssima. Para fechar essa parte, então, e responder a sua pergunta finalmente, só para fechar isso aqui. A gente viu 2 formas de fazer filtragem colaborativa baseada em memória, ou seja, explorando a matriz usuário-item diretamente. Uma dessas maneiras é orientada ao usuário, essencialmente para descobrir o quanto que eu, usuário-alvo, vou gostar do item I. Se a gente faz isso orientado ao usuário, a gente vai perguntar o que outros usuários parecidos comigo acharam desse item. Eu vou gostar dessa câmera, o que as outras pessoas parecidas comigo acharam dessa câmera. Orientado a item, a gente tem uma coisa um pouco simétrica aqui. Eu comprei essa câmera, o que eu vou achar dessa lente? Então, a gente tenta identificar, primeiro, que essa lente é vizinha dessa câmera, porque ela foi comprada por usuários em comum, e que nota esses usuários deram para essa lente, se foi uma nota boa ou ruim. Então, essencialmente é isso. Do ponto de vista prático, a diferença-chave aqui são as vizinhanças que a gente está explorando. No primeiro caso, a gente procura vizinhos do usuário-alvo. No segundo caso, a gente procura vizinhos dos itens que esse usuário-alvo comprou no passado. Na prática, seria igual. Quer dizer, elas têm resultados diferentes na prática, mas são bastante parecidos. Só que para uma implementação prática, para escalar, por exemplo, para milhões de usuários e centenas de milhares de produtos, a abordagem orientada ao usuário ela é menos interessante. Primeiro que, da forma como eu apresentei aqui, qualquer uma dessas abordagens tem um custo altíssimo. Elas têm uma ordem de complexidade do número de usuários multiplicado pelo número de itens. Então, imagina que você tem de gerar
recomendações para um usuário, potencialmente você vai ter de inspecionar a sua base de milhões de usuários para encontrar vizinhos, olhando opiniões desses caras, desses vizinhos, com relação a centenas de milhares de itens. Então isso é caríssimo. Uma propriedade interessante do Item-Based, que é a segunda abordagem, é que quando a gente está falando de vizinhança entre itens, a gente tem uma estabilidade maior de preferências do que quando a gente está falando entre vizinhança entre usuários. Por exemplo, na prática, a gente compra no máximo, sei lá, uma dezena, algumas poucas dezenas de produtos na Amazon a nossa vida toda. Então a Amazon tem milhões de produtos. Para computar a minha similaridade com você, por exemplo, faz toda a diferença se você comprou um novo produto. Dá um impacto muito grande no cálculo de similaridade. Porque a gente está falando aqui, a gente tinha 2 itens em comum, agora a gente tem 3. Dá uma diferença muito grande. Então, para esse caso, em geral, a gente precisa computar similaridades online. Eu preciso sempre ter um cálculo de similaridade baseado no meu conhecimento mais atual da base, da matriz. Para o caso de itens, eu não tenho tanta necessidade disso. Por quê? Como tem muito mais usuário do que item na base, se eu tenho ali que uma câmera é similar, de certa forma, a uma lente, porque dos meus milhões de usuários, 200 mil compraram essas duas coisas. Se vier mais um usuário e comprar a lente, não vai fazer a menor diferença. Eu estou partindo de 200 mil para 200.001. Então, a gente tem uma estabilidade maior para a computação de similaridades entre itens. E daí, na prática, isso me ajuda em quê? Me ajuda porque agora eu posso pré-computar essas similaridades offline, a priori. Então, a carga de trabalho maior eu estou fazendo toda offline. Eu computei a similaridade entre todos os pares de itens na minha base, por exemplo. Tem maneiras eficientes de fazer isso. E online, na hora de servir um novo usuário, é trivial. Eu sei, um novo usuário tem no perfil dele 10 produtos, eu já tenho uma lista indexada me indicando quais produtos são similares a cada um desses 10, e eu já sei qual que é a nota média desses produtos, por exemplo. Então é muito mais eficiente na prática, inclusive essa segunda ideia de pré-computar similaridades no algoritmo Item-Based foi proposta pela Amazon. Eles usaram isso em produção em algum momento. Hoje em dia acredito que eles usem coisas mais sofisticadas em cima disso. Mas tem essa vantagem, é fácil de pré-computar e é estável. De tempos em tempos você recomputa essas similaridades, porque não vão variar tanto. Ok?